Estamos recebendo hoje duas convidadas, a promotora a doutora Laila Pagliuso e também a agente de desenvolvimento social, a Rosana Cardoso, que é da Adrades Fernandópolis. O assunto é o Serviço de Famílias Acolhedoras. Foi firmado um termo de cooperação técnica entre o Ministério Público do Estado de São Paulo e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Então o assunto a partir de agora é famílias acolhedoras. Doutora Laila, prazer em recebê-la aqui no estúdio. Muito obrigado por ter aceito o convite e seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Cabreira. Bom dia a todos que estão aí nos assistindo e nos ouvindo. É um prazer para mim estar aqui hoje falar sobre esse tema tão relevante que é o Serviço de Famílias Acolhedoras. Rosana Cardoso, da Adrades, bom dia para você. Olha o microfone ali, ó. Fala isso. Bom dia, Cabreira, bom dia a todos os ouvintes. Agradecer a oportunidade da gente falar sobre um serviço tão importante para as nossas cidades, para as nossas crianças e adolescentes. Muito bem. O Arthur vai posicionar lá a Rosana para que ela fique enquadrada, né? Fica aqui. Corretamente, e aí possa realmente todo mundo aparecer. Mas, doutora Laila, a senhora que está há quanto tempo aqui em Fernandópolis, doutora? Eu me titularizei aqui em Fernandópolis em novembro de 2019. Então já tem 4 anos que eu estou aqui. 4 anos. E no meio disso aquela pandemia que acabou quase que fazendo com que ficássemos em gabinetes ou em casa, né, doutora? Exato. Logo que eu vim para cá em novembro, em março já fechou tudo. Então eu passei um tempo trabalhando na minha casa, entrei em licença maternidade e aí voltei no presencial em 2021. Setembro de 2021 eu voltei pro atendimento presencial aqui em Fernandópolis. E a doutora veio de onde, doutora? Eu sou natural de Araraquara, mas eu moro em São José do Rio Preto, que meu marido é de São José do Rio Preto, trabalha lá, ele é juiz lá, então nós moramos lá. Ah, perfeito. Então a senhora faz o bate e volta. Isso, exatamente. Mas com a rodovia Euclides da Cunha, pista dupla, tranquilo. É uma avenida de conexão, né? Exatamente, bem tranquilo. Mas e o seu trabalho aqui em Fernandópolis, nesse período todo, a gente viu aí, eu até antes da gente entrar propriamente no tema, eu gostaria até de ressaltar que a gente está vendo um Ministério Público se expondo mais à comunidade, né? Sim. Se expondo mais, se apresentando mais, participando de eventos e até se colocando aqui e vindo à rádio bater um papo numa entrevista, nesse bate-papo aqui com a comunidade, com a população de Fernandópolis, tendo a oportunidade de ver e ouvir uma promotora de justiça. Sim, na verdade, eu sempre tive um contato muito próximo com a comunidade, com a população das cidades onde eu trabalhei, onde eu fui titular, né? Aqui não é minha primeira comarca. Sim. Eu passei por Paulo de Faria, depois Penápolis e agora estou aqui em Fernandópolis e já acumulei outras cidades. E as minhas atribuições, né, eu sou titular da 2ª Promotoria de Justiça aqui em Fernandópolis, são atribuições que exigem um contato com toda a população, com os gestores públicos, né? Eu atuo na área da infância e juventude, né? Que é o nosso tema central aqui hoje, mas atuo também em toda a parte de direitos humanos, pessoa idosa, pessoa com deficiência, saúde, educação, faço meio ambiente e urbanismo. Então, as minhas atribuições exigem que eu tenha esse contato mais próximo com toda a sociedade. É linha de frente mesmo. Exatamente, linha de frente mesmo. Tanto que a gente viu aí naquela operação que teve o ano passado, a doutora lá no campo, né, em relação doutora? aos loteamentos clandestinos. Isso, a doutora no campo, embaixo de um sol de 40 graus, mas firme lá, né, doutora? Fomos acompanhar as diligências, né, a fazer a verificação em loco dos loteamentos, que também é outro problema aqui que a gente está tentando resolver em Fernandópolis. Então, como eu disse, né, em razão das minhas atribuições, eu tenho que ter, de fato, esse contato próximo com toda a sociedade. E a gente sabe que eu falo assim do contato mais fora do gabinete, porque a gente tem visto muito a senhora participar desses eventos mais públicos, né, mais fora do seu ambiente de trabalho. Mas lá no fórum, onde funciona o Ministério Público, onde tem as salas dos promotores, é um acesso praticamente aberto, né, doutora? Sim, qualquer pessoa que quiser um atendimento do Ministério Público, do promotor de justiça, pode chegar lá no horário de atendimento, né? O fórum só abre ao público a partir das 13 horas.
Então, antes, no período da manhã, o fórum não permite a entrada das pessoas em geral, só de advogados e servidores. Então, da 1 às 5, diariamente, a gente faz o atendimento ao público. Quem precisar de qualquer orientação do Ministério Público, a gente está lá recebendo. E se preferir também marcar um horário para falar, também é possível ligar e agendar um horário para falar com um promotor específico. Às vezes quer falar com algum promotor específico, né? De alguma área específica, também é possível, é só ligar ou mandar um e-mail e agendar um atendimento. Lá a gente fica à disposição para atender a população, advogados, enfim, quem precisar. O Ministério Público está sempre de portas abertas. Olha, doutora, nós fizemos todo esse preâmbulo aqui para fazer uma forma de apresentação da senhora para a população de Fernandópolis, para todo mundo conhecer a doutora Laila, né, que veio até o programa para falar de um outro tema, mas a gente não pode perder a oportunidade de mostrar as características da atividade de uma promotora de justiça. Doutora, vamos falar do Serviço de Famílias Acolhedoras. Sim. Como é que a senhora está vendo esse trabalho, esse termo de cooperação firmado entre o Ministério Público e a Secretaria de Assistência Social? Bom, o tema Famílias Acolhedoras, ele vem sendo trabalhado dentro do Ministério Público desde o ano passado, né? Nós estamos em 2024. No início de 2023, o Ministério Público lançou o Projeto Acolher. O Projeto Acolher foi lançado pelo nosso Centro de Apoio Técnico, Centro de Apoio Operacional, nosso CAL, né? Pela área da infância. E esse projeto, ele propõe, né, que os promotores de justiça que o aderirem tentem instalar nas suas comarcas, nas suas respectivas comarcas, o serviço de família acolhedora, né? Que é um serviço que atende crianças e adolescentes que estão em cumprimento de medida de proteção de acolhimento, né? São crianças e adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade, tiveram seus direitos violados nas suas famílias de origem e, por essa razão, precisaram ser colocados, né, submetidos a essa medida de proteção, que é a medida de acolhimento. Hoje, no Brasil, nós temos pouquíssimas serviços de família acolhedora, né? Nós temos, no Brasil, cerca de 9.000 crianças e adolescentes acolhidos em instituições de acolhimento, em abrigos institucionais, e apenas 200 acolhidos em famílias acolhedoras, sendo que tanto a Constituição Federal quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente preferem o serviço de família acolhedora. Dizem que a preferência do acolhimento deve ser na família acolhedora e não no abrigo, né, na instituição de acolhimento. Diante desse cenário, né, o Ministério Público lançou esse projeto. Eu, enquanto promotora da infância e juventude aqui de Fernandópolis, né, e sabedora que aqui na nossa comarca nós não tínhamos o serviço de família acolhedora, eu aderi a esse projeto e fui seguindo, né, as etapas lá propostas por ele, de maneira a gente conseguir instalar o serviço de acolhedor aqui. O serviço, ele depende de lei, né, então depende de uma iniciativa legislativa para que ele seja criado. E a partir dessa criação legislativa, que aqui no município de Fernandópolis ainda não ocorreu, aqui na nossa comarca, né? Quando eu falo comarca, eu estou me referindo a Fernandópolis, Meridiano, Macedônia e Pedranópolis, tá? A nossa comarca aqui é composta por esses 4 municípios. Aqui na nossa comarca, somente o município de Meridiano já tem, depois a Rosana pode me corrigir se eu estiver equivocada, somente o município de Meridiano já tem a lei aprovada para instituir o serviço de família acolhedora, tá? Os outros municípios ainda não têm, mas a gente está almejando que essas leis sejam aprovadas esse ano. A partir da aprovação da lei que institui o serviço de família acolhedora, aí é feito um chamamento para as famílias que desejarem se inscrever no programa, elas vão ser analisadas por uma equipe técnica e essa equipe técnica vai ou não aprová-las, vai capacitá-las e a partir do momento que elas estiverem capacitadas, o primeiro eixo é a atividade intersetorial da rede protetiva da infância e juventude. Então, é importante que a população saiba que a rede protetiva da infância e juventude, né, o sistema de garantias de direitos de crianças e adolescentes, ele é composto por diversos órgãos, né? Então, tem o Ministério Público, o Poder Judiciário, o Conselho Tutelar, CMDCA, o CRAS, o CREAS, CAPS, CAPS-AD, a Saúde, enfim, educação.
Toda essa rede, ela tem que trabalhar de maneira organizada, de maneira intersetorial. O que eu quero dizer, um órgão sempre apoiando e ajudando o outro órgão. Então, o primeiro eixo em que se estrutura o Projeto Acolher é esse trabalho em rede, é a articulação da rede para que ela funcione da melhor forma possível, de modo que crianças e adolescentes tenham todos os seus direitos garantidos. O segundo eixo de atuação do Projeto Acolher é a capacitação constante. Então, todos os operadores da rede protetiva da infância e juventude, eles têm que ser constantemente capacitados, e isso a DRADS, aqui de Fernandópolis, né, cuja representante, a Rosana, vem trabalhando também nesse sentido de proporcionar a capacitação. Dentro do Ministério Público, a gente também ofereceu, pela Escola Superior do Ministério Público, um curso voltado à questão dos acolhimentos institucionais, dos acolhimentos em famílias acolhedoras. Esse curso totalmente gratuito, qualquer membro da rede que quisesse se inscrever poderia se inscrever, aulas on demand, gravadas, cada um assiste a hora que puder. Então esse curso foi oferecido, está sendo oferecido ainda pela Escola Superior do Ministério Público, e eu recomendo a todos que assistam às aulas, porque são muito interessantes, eu mesma faço o curso. E o terceiro eixo, então, que é o grande final, a grande conclusão do Projeto Acolher, que é de fato a instituição do Serviço de Famílias Acolhedoras nos municípios da comarca. Muito bem, a doutora, ela praticamente destrinchou aí o que é o Serviço Famílias Acolhedoras. Rosana, a gente conversando com a Neuza Vieira, que é a diretora da DRADS, ela falou aí que você desenvolveu um trabalho com os municípios da área da DRADS Fernandópolis, exatamente nesse sentido. Como é que tem sido a reação desse pessoal aí em relação a esse serviço Famílias Acolhedoras? Bom, falar de família acolhedora passa pelo princípio da gente mudar paradigmas. E muitos, né? Muitos. Principalmente de que a criança é uma pessoa em desenvolvimento e que ela precisa ter um adulto qualificado para estar cuidando dela. Quando essa criança ela é retirada do ambiente familiar por questões de violação, ela tem que ser protegida. Então, quando a gente fala em família acolhedora, a gente está falando de ter uma família que se abre para receber uma criança que está em sofrimento, para realmente poder ser cuidada. E é um atendimento particular, individualizado. É diferente do conceito que a gente tem dos acolhimentos institucionais, que a gente tem até 20 crianças ou adolescentes, ou até uma casa-lar que é até 10. Então, a gente vai tratar essa criança, esse adolescente, como um sujeito de direito, com um atendimento muito personalizado, né? Então, isso, mudar paradigmas, não é simples na sociedade. Mas a gente viu que, com essa parceria com o Ministério Público, quando o Ministério Público vem com o Projeto Acolher, a gente viu uma possibilidade de trazer esse diálogo. Então, assim, a informação, a orientação, quando as pessoas começam a estudar, a entender do que a gente está falando, elas começam a se sensibilizar e se comprometer com as crianças. Então, no ano passado, a gente conseguiu fazer um grupo de estudos com 15 municípios. Esse grupo de estudo foi mensal. Então, a gente dialogou, as pessoas puderam falar das suas... dos seus receios, dos seus medos, porque sim, porque não, de um serviço de família acolhedora. E a ideia é que os profissionais, os técnicos, estejam sensibilizados, estejam qualificados para argumentar com os gestores públicos, com os prefeitos, com as câmaras de vereadores, para que essas legislações venham a ser aprovadas no seu município e, posteriormente, a gente tenha o orçamento público para que esse serviço ele venha a ser implantado. Então, é um diálogo que a gente vem fazendo e a gente vê que está tendo um retorno positivo. Nós fizemos um seminário regional, onde nós tivemos a participação de 39 municípios da nossa região, nós tivemos em torno de 300 pessoas. A gente vê, hoje a gente já tem 10 municípios na nossa regional
que tem já a lei de família acolhedora, e aí a gente precisa implantar um serviço de família acolhedora, com profissionais técnicos, qualificados, disponíveis para atender os municípios. Nós entendemos que na nossa região, pela característica da nossa região, de ter muitos municípios pequenininhos, é importante que seja regional o serviço, é importante que tenha cofinanciamento do governo estadual para realmente conseguir implantar esse serviço na nossa região. Então, esse ano de 2024, o desafio, como a doutora falou, é da gente ter as legislações aprovadas para que a gente possa estar colocando no orçamento e estar implantando esses serviços nos municípios. Então, o papel da DRADES é muito de orientação, de sensibilização, para que os profissionais possam assumir e defender mais esse serviço no seu município. Muito bem. Samuel, vamos entrar na conversa, meu querido. Sendo bem explanado aqui o assunto, né, de suma importância, você disse sobre a receptividade aí dos municípios sobre o projeto Acolher. Eu gostaria de saber um pouco da importância e os motivos para a institucionalização desse projeto. Bom, vamos tentar entender. O serviço de família acolhedora, ele não é um projeto institucional. Nós estamos falando de famílias resolvidas, que já tiveram seus filhos, que querem, enquanto missão de solidariedade, poder acolher uma criança num período pré-determinado, pode ser 15 dias, pode ser um mês, pode ser até 18 meses. Então, veja, é uma família que vai abrir a sua casa, mas é uma família que vai estar preparada para isso. Então, veja, dentro do serviço de família acolhedora, a gente vai ter um período de capacitação dessas famílias acolhedoras. Porque uma coisa é a gente criar os filhos da gente, outra coisa é a gente colocar uma pessoa, acolher uma criança, um adolescente, que já vem de uma história de sofrimento e de violação, para que ele possa ser atendido dentro das suas necessidades, dentro da minha casa, enquanto uma família que tem esse gesto de solidariedade. Mas é um gesto de solidariedade qualificado. Certo. E aí é que está em quebrar paradigmas, né? Exatamente, porque nós temos que ter famílias preparadas para esse atendimento, para esse acolhimento, né? Exatamente. Para esse acolhimento. Doutora Laila, uma família acolhedora, por quanto tempo uma criança, por exemplo, ela se candidata, ela passa por todas as etapas, ela é habilitada a ser uma família acolhedora? Por quanto tempo ela recebe, por exemplo, a missão de cuidar de uma criança? É um prazo determinado? Como é que é? Sim, o prazo máximo que uma família acolhedora permanece com uma criança ou com um adolescente é de 18 meses, mas não necessariamente ficarão, essa criança ou esse adolescente ficará 18 meses. Vai depender de como a família de origem dessa criança e desse adolescente vai se restabelecer, vai se reestruturar para recebê-la de volta. Veja, a família acolhedora é uma família ajudando uma outra família que está passando por um momento de dificuldade, de necessidade. Enquanto a criança e o adolescente é retirado de sua família de origem e colocado na família acolhedora, a família de origem, ela é trabalhada pela rede, né? De modo que ela possa se reestruturar e receber de volta o seu filho, a sua filha, que precisou sair naquele determinado momento. Então, assim, o prazo máximo é 18 meses, mas pode se encerrar antes, né? Depende de como essa família de origem vai se reestruturar para receber, né? O tempo que a família de origem vai demorar para se reestruturar, para receber de novo o seu filho, a sua filha de volta. Agora, doutora, é bom que fique bem claro que família acolhedora, não estamos falando de adoção. Não, isso é muito importante a gente fazer essa diferença, né? Família acolhedora não se confunde com adoção, né? Adoção são aqueles casais que se inscrevem lá no cadastro, se habilitam e têm o desejo de ter para si uma criança ou um adolescente como filho, formar vínculo de filiação.
Então, essa criança e o adolescente que ele é adotado, ele perde o vínculo com a família de origem, ele deixa de ter como pai e mãe os seus pais biológicos, seus pais de origem, e passa a ter como pai e mãe o casal adotante, a pessoa adotante, né? É uma forma, a adoção é uma forma de filiação. A família acolhedora é uma espécie de medida de proteção, ela é temporária. São famílias que vão cuidar de maneira temporária de crianças e adolescentes que foram retirados de sua família de origem, por terem seus direitos violados ali na sua família de origem, até que essa família de origem se reestruture e possa recebê-los de volta. Então, família acolhedora é uma espécie de medida protetiva, né? É uma medida de proteção a que são submetidos crianças e adolescentes que tiveram seus direitos violados na família de origem. A adoção é uma espécie de filiação. Quem adota está trazendo para si, né, está formando um vínculo de filiação. São dois institutos absolutamente diferentes. Inclusive, se uma família acolhedora manifesta interesse, manifesta desejo em adotar, ela não pode ser família acolhedora. Ela tem que lá se inscrever, né, se habilitar no cadastro de adoção para tentar adotar uma criança. Isso tem que ficar bem claro já no início do processo. Sim, bem claro no início do processo. A equipe técnica que vai acompanhar essa família acolhedora vai fazer orientação e vai, se perceber que a família acolhedora está com intenções de adotar aquela criança que ela está cuidando, ela é imediatamente retirada e passada para outra família. Isso não pode acontecer. Em algum momento desse serviço todo, pode ocorrer, por exemplo, daquela criança acolhida, ela ser colocada para adoção ou não? Pode acontecer, sem dúvida pode acontecer. Mas aí ela não é fora desse processo. Mas não vai ser, exatamente, ela não será adotada pela família acolhedora com quem ela está. Ela vai ser incluída lá no cadastro de crianças passíveis de serem adotadas e vai se procurar um casal da fila de adoção que queira adotá-la. A família acolhedora não pode adotar. Certo. Agora, doutora, a gente tem aqui em Fernandópolis o que a gente comumente fala, que é o orfanato, né? A Associação Assistencial Nosso Lar. Então, vamos corrigir o termo, que é acolhimento institucional. Isso, mas a gente, como se diz, né? No linguajar popular, a gente fala assim, asilo, que é dos idosos, e das crianças e adolescentes, o orfanato, mas na verdade tem essa nova... Sim, porque as crianças e adolescentes que estão lá no abrigo não são órfãos necessariamente. Isso, porque o nome é equivocado e antigo, por causa disso. É instituição de acolhimento. Então, corrigido isso, vamos falar o seguinte: qual a diferença da criança que vai para essa instituição de acolhimento para essa que vai para o serviço de famílias acolhedoras? Veja, no serviço de família acolhedora, o centro, né, é a criança e o adolescente. Você tem na família acolhedora um atendimento muito mais individualizado. Sim. Porque é como se fosse um atendimento dentro de uma família mesmo, né? A criança, ela vai ser muito mais olhada, muito mais observada e muito mais atendida em suas necessidades. Porque uma família acolhedora, ela recebe 1, 2, 3 grupos de irmãos, no máximo. Ao passo que o abrigo, né, como o Nosso Lar ou como a Casa Cofasp aqui em Fernandópolis, eles podem receber até 20 crianças e adolescentes. Dentro do abrigo, o serviço também tem que ser, na medida do possível, individualizado. Mas é muito mais difícil. Quando você tem 20 crianças e adolescentes para serem atendidos, você individualizar a atenção para cada um, do que dentro de uma família acolhedora. Por isso que é preferível que crianças e adolescentes sejam acolhidos, né? Por isso que a lei prefere o serviço de família acolhedora, porque a criança vai ser muito melhor atendida em suas necessidades dentro da família. Então são funções, a mesma finalidade. Sim, mas com objetivos diferentes. Ambos os serviços cumprem a medida de proteção de acolhimento. Sim. Tá? Então, quando uma criança ou um adolescente é retirado de sua família e submetido ao acolhimento, essa medida de proteção, ela pode ser encaminhada ou para o acolhimento institucional
ou para o serviço de família acolhedora. Como eu disse, aqui no Brasil a gente tem pouquíssimos serviços de família acolhedora. Então, a grande maioria das crianças e adolescentes que cumprem a medida de proteção de acolhimento estão no acolhimento institucional. Veja, são 9 mil crianças e adolescentes no Brasil em acolhimento institucional e apenas 200 em serviços de família acolhedora. Por isso, todo esse movimento do Ministério Público, da DRADES, né, da Secretaria de Desenvolvimento Social, de fomentar esse serviço, porque o serviço de família acolhedora, ele é melhor para a criança e o adolescente, tá? Também não é qualquer criança e qualquer adolescente que vai para o serviço de família acolhedora. O perfil da criança e do adolescente é analisado, é verificado se é compatível. Então, hoje a gente vê, como é hoje, as famílias acolhedoras, elas acolhem muito mais bebês e crianças pequenas. Porque bebês e crianças pequenas requerem muito mais atenção e muito mais cuidados. E às vezes no abrigo, por haverem muitas crianças e muitos adolescentes, esse cuidado e essa atenção não é aplicado da maneira mais adequada. Mas um serviço não exclui o outro. Não é porque a gente vai criar a família acolhedora que a instituição de acolhimento vai deixar de existir, de maneira nenhuma. Os serviços, eles coexistem para atender públicos distintos. Rosana, conta pra gente, nesse trabalho todo que a DRADES vem desenvolvendo desde o ano passado, como é que você tem sentido aí a reação dos municípios para exatamente criar essa lei das famílias acolhedoras? A gente vê os técnicos motivados para isso, né? Mas a gente precisa avançar no diálogo com os gestores públicos, com os prefeitos municipais, com as câmaras de vereadores, para poderem entender o significado dessa família acolhedora e estarem implantando esse serviço de família acolhedora. A gente tem um problema muito sério que é financeiro. Todo serviço tem um custo. E a nossa região, mesmo os municípios PP1s, que é os pequenininhos, né? Eles não têm orçamento para manter um serviço. Então, assim, trazer para a nossa região a ideia de um serviço regional, e se a gente tiver o Estado participando, cofinanciando isso, eu acho que é o que a gente precisa para que os prefeitos, as câmaras de vereadores façam a adesão desse serviço. Né? Então, a gente vê essa questão, esse olhar diferenciado passa pela gestão financeira desse serviço. Né? E aí é um processo contínuo. A gente vai entrar num processo de formação. Então, o que a gente tem esse ano? A gente continua com o Instituto Fazendo História, vindo, dando suporte, orientação, capacitação, para cada vez mais a nossa região estar preparada para estar executando esse serviço na nossa região. Tá certo. Doutora Laila, quando a gente fala de família acolhedora, logo vem à mente o seguinte: eu recebo na minha casa um bebê, vou cuidar dele. E o vínculo que se forma? Então, formar vínculos é extremamente importante, especialmente no que a gente chama de primeira infância, que vai do 0 aos 6 anos, né? Alguns estudiosos dizem que vai até da gestação, na verdade, né? A primeira infância já começa na própria gestação. A formação de vínculo é essencial para o desenvolvimento do ser humano. Então, é muito importante que o bebê, que essa criança, forme vínculos, que ele tenha uma figura central de cuidador. O que a família acolhedora pode proporcionar com muito mais facilidade do que um abrigo. Porque no abrigo você tem turnos de cuidadores, de manhã tem um, à tarde tem outro. Uma família não, a gente sabe como funciona uma família aqui. Todo mundo veio de uma família e sabe que são sempre as mesmas pessoas ali na família. Então, formar o vínculo é de extrema importância para que essa criança, para que esse bebê, ele se desenvolva. E mesmo que ele volte para sua família de origem, ter formado esse vínculo com a família acolhedora não lhe traz prejuízo. Ao contrário, quanto mais vínculos afetivos nós formarmos ao longo da nossa vida, melhor será o nosso desenvolvimento. Então, por isso que a família acolhedora também é vantajosa nesse sentido, porque ela ajuda na formação desses vínculos afetivos que vão garantir um desenvolvimento mais pleno para essa criança e para esse adolescente.
E quando a criança ela é devolvida à sua família de origem, vamos colocar assim, né? Quando já não é mais necessária a medida de proteção, ela pode manter o vínculo com aquela família acolhedora. A família acolhedora vai deixar de ser a responsável legal por aquela criança, mas não significa que eles nunca mais podem se ver, se falar, se encontrar. Ao contrário, é um vínculo saudável e que pode ser mantido. A criança volta para sua família de origem, vai ter como responsáveis legais seus pais, os seus avós, enfim, quem quer que seja, mas o vínculo com a família acolhedora pode continuar. A família acolhedora pode continuar participando da vida dessa criança e desse adolescente. Samuel, alguma questão? Não, falando aqui sobre a participação, alguns ouvintes mandaram até da região sobre aí a intenção dos parlamentares, né, em estar conhecendo mais sobre o projeto, conforme a Rosana informou para nós, Ooroeste, Indiaporã, né, Guarani participou. E quanto a essa questão aí, se algum parlamentar, vereador, algum prefeito querer conhecer um pouco mais sobre famílias acolhedoras, a DRADS se coloca à disposição, juntamente com o Ministério Público também? Sim, estamos à disposição para dar orientação. Nós vamos até o município, dialogamos, apresentamos, tentamos fazer com que todas as dúvidas sejam retiradas para que eles tenham maior segurança possível em adotar esse serviço de família acolhedora no seu município. Estamos à disposição dos municípios. Nós temos 49 municípios da nossa região. Então é só entrar em contato e a gente vai conversar com todo mundo. Acho importante dizer que nesse seminário que a DRADS proporcionou no final do ano passado, eles entregaram um material muito, muito completo sobre o tema família acolhedora. Inclusive havia um modelo de projeto de lei, não é, Rosana? Sim. Um modelo de projeto de lei que foi estudado pelo Ministério Público, né, aprovado juntamente com a DRADS. Então, assim, tá tudo até mastigado. Quem tiver interesse é só procurar a DRADS ou procurar a Promotoria de Justiça da sua comarca, que vai ter acesso a esse material, vai ter acesso a esse projeto de lei e aí é só aprovar no seu município. Quer dizer, aí é a vontade política. Exatamente, é a vontade política e, claro, a questão do financiamento, como a Rosana trouxe. Por isso, a importância da assinatura desse termo de fomento que aconteceu na semana passada, né? Porque prevê orçamento para a implantação dos serviços aqui no estado de São Paulo. A gente vê que a senhora é muito motivada em relação a esse projeto, a esse serviço, né, doutora? Eu sou muito motivada na área da infância a esse serviço também, assim, a infância, crianças e adolescentes têm prioridade constitucional, né? Sim. Então, os seus direitos têm que ser assegurados imediatamente. E como eu aderi ao projeto, e aqui na nossa região, né, graças também ao trabalho da DRADS, especialmente da Rosana, que também é uma entusiasta do serviço de família acolhedora, a gente está tendo muito sucesso aqui. Então a gente vem falar aqui na rádio, a gente participou de outros eventos, né, Rosana, para dizer o quanto a gente está conseguindo avançar na implementação desse serviço aqui na região, né? E para a gente que trabalha na área e sabe como é importante ter o serviço no município, é muito satisfatório. Por isso que a gente fala assim com entusiasmo sobre o tema. E com todo esse entusiasmo, a senhora consegue vislumbrar assim, tempo para que comecemos a tirar esse serviço do papel e colocar ele em prática? Dá para fazer essa projeção? Ou aqui eu estou dando uma viajada? É muito difícil fazer essa projeção, por exemplo, né? Especialmente, não posso falar de outras comarcas, sim, onde eu não atuo, mas falando aqui dos nossos 4 municípios, quando houve a apresentação do projeto Acolher, todos os gestores, prefeitos foram convidados a participar, né? Todos se mostraram entusiasmados com o tema, mas vou chutar aí o prazo que a Rosana trouxe, assim, esse ano para a gente conseguir a aprovação da lei, para que o serviço venha previsto no orçamento de 2025. Mas eu acho que é uma previsão otimista. Previsão otimista. Tá certo. Bom, você teria algum complemento aí, Rosana? Tenho Pode sim. falar. Nós já temos 10 municípios com a lei e temos 4 municípios que já estão em execução do serviço. Então, a gente está, assim, investindo na qualificação desse serviço já executado. Então, a minha meta era que em 2023 a gente tivesse 10 leis aprovadas. Nós seguimos. E agora a gente conseguiu colocar no planejamento dos 49 municípios o serviço. A expectativa é que a gente tenha
muito mais. Vamos trabalhar para isso. Com certeza. Muito bem. Olha, doutora, primeiro foi uma honra recebê-lo aqui na rádio, recebê-la aqui para falar desse assunto tão importante, que eu tenho certeza que é uma semente que está sendo lançada e isso lá na frente vai dar o fruto desejado, né? Sim, é o que esperamos. E a gente agradece demais. E sempre que houver necessidade para, vamos dizer assim, fazer esse feedback com a população de Fernandópolis, o microfone da Rádio Difusora está à sua disposição, doutora. Eu que agradeço, viu, Cabreira, pela oportunidade de vir aqui falar sobre esse assunto, como eu disse, de extrema relevância. E quem sabe, né, a população ouvindo aqui, conhecendo um pouco mais sobre o tema, procure os seus parlamentares de modo a provocá-los a instituir, né, a lei e também, quem sabe, quando a lei estiver instituída, se voluntarie para ser família acolhedora, né, porque também existe essa dificuldade de encontrarmos famílias voluntárias para atuarem no serviço, né. Então, eu espero que esses esclarecimentos que eu e a Rosana prestamos aqui hoje sirvam para essas duas finalidades. A senhora sabe que é um processo, né? A gente tem que ficar trabalhando, formando uma ideia, cultivando aquela ideia para que ela possa realmente atrair todo mundo, entender o processo direitinho, para todo mundo participar. A família acolhedora é uma forma de chamar a comunidade de sua responsabilidade. As crianças e adolescentes são responsabilidade da família, do Estado e da comunidade. Então, aqui eu chamo a responsabilidade, a comunidade da comarca de Fernandópolis, para que se conscientize de que toda criança e todo adolescente residente aqui é nossa responsabilidade também. Não cabe só a prefeitura cuidar dessa criança e desse adolescente, não cabe só a família cuidar dessa criança e desse adolescente, cabe a sociedade como um todo. A família acolhedora nada mais é do que a concretização da sociedade, da comunidade local, cuidando das suas crianças e dos seus adolescentes, garantindo os direitos das suas crianças e dos seus adolescentes. Muito bem. Rosana, mais uma vez obrigado também e nós estamos aqui à disposição da ADRAD sempre que necessário. Muito obrigada. E nós estamos à disposição dos municípios para todas as orientações necessárias. Conversamos então com a doutora Laila Pagliuso, promotora de Justiça de Fernandópolis, e com Rosana Cardoso, agente de Desenvolvimento Social.